Primeiro a gente agradece ao Senhor, né, por essa nova oportunidade de estar com os irmãos. Sim. E poder juntos desfrutar da palavra. E, bem, vamos abrir então em alguns versículos aqui. Convido os irmãos a abrir em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Amém. Aleluia. Queria ler com vocês do versículo 13 ao versículo 21. Amém? Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor. Como nós vimos agorinha, nós acabamos de partir o pão e nós falamos, né, sobre exatamente estes símbolos que representam este momento tão único em todo o universo, um momento que marcou todo o universo e marcou a vida de toda a humanidade. Foi o momento exatamente da cruz de Cristo, em que o Senhor Jesus ali morreu, naquele momento em que foi crucificado, na verdade concluindo, né? Porque a morte de Cristo na cruz foi nada mais que a conclusão de uma caminhada, de um processo todo na vida dele. Já começa no seu nascimento, né? Sabendo que ele iria morrer. Ele foi educado, ele foi crescendo claramente com esta clareza. Estou indo à morte. Eu vou terminar. Lógico, todos nós vamos morrer um dia, se o Senhor não voltar antes. Mas ele estava indo para uma morte específica. Uma morte que iria mudar o destino de toda a humanidade. Isso, irmãos, nós temos que louvar a Deus, porque o meu destino e o teu destino foi mudado, graças a essa morte maravilhosa. Por isso, quando a gente parte o pão, tomando do cálice, comendo do pão, são sinais claros para nos lembrar que a minha vida, ela mudou, porque um dia Cristo morreu por mim. Cristo morreu por mim e ressuscitou por mim. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O salário do pecado é a morte. Então, se nós fôssemos pagar o que nós devemos a Deus, seria com nossa morte. Mas, se nós morrermos, para que então serve Deus ter nos criado e estarmos vivos? Então, para poder substituir isso, no Velho Testamento, né, devido ao pecado do primeiro homem e da primeira mulher, todos pecaram, como diz em Romanos capítulo 5, Romanos 3, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 5,18 fala, por causa de um só homem entrou o pecado no mundo,
e com ele a morte. E nós todos somos contaminados pelo pecado e com a morte. Então nós já nascemos mortos. Então estávamos falando aqui, né, antes da reunião, que na verdade a verdadeira vida nossa começa com Cristo. Quando nós não temos Cristo, não estamos vivendo. Porque nós já nascemos mortos. Já nascemos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios 2, versículo 1 e 2. Nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Então, se não encontrarmos Cristo, nunca viveremos. Nunca saberemos o que é vida. Eu concordo plenamente com o que o Geraldo falou. A vida, ela só começa a ter sentido com Cristo. Porque quem dá a vida é Cristo. Tanto é que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10. Né? Então, a vida foi dada por Cristo. João 1, né? João 4, que vocês estavam lendo o livro, diz assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, nós só encontramos vida em Cristo. Efésios 2:1 diz assim, ele vos deu vida, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Então, nós que estamos sentados aqui, uma vez que nós já recebemos o Senhor Jesus, nós somos os que verdadeiramente temos a vida. E os que vivem aí fora, que não têm o Senhor Jesus ainda, embora estão caminhando por aí, eles não têm a vida. O que tem aí é uma... tudo bem, é a vida humana. Mas isso diante de Deus não vale nada. Porque ela já está morta em delitos e pecados. Então, diante de Deus não conta um dia sequer, um ano sequer. De nada vale. O Senhor, Deus apenas considera para a eternidade a partir do momento em que eu e você nos encontramos com Cristo. No momento em que o Senhor se entrega a nós. Se dá por nós e nós aceitamos Ele. Nós recebemos, né, por sua misericórdia. Naquele momento a vida de Deus entra em nós. E quando a vida de Deus entra em nós, tudo muda, porque nós somos vivificados, né? Verdadeira vida vem. Então, aqui, nesse trecho aqui de Pedro, ele mostra que exatamente nesta realidade dessa vida, essa vida que nós recebemos, ela é uma vida santa. Ela é uma vida santa. Né? Por isso que, versículo 13 fala, por isso cingindo o vosso entendimento, ou seja, compreendamos, né, com o nosso entendimento, ou seja, cingir significa você se restringir na sua compreensão, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, o nosso viver fora de Cristo, quando não tínhamos Cristo, era um viver em paixões, a nossa ignorância. Ignorância de quê? Ignorância do que Deus queria para nós. Ignorância do que era esperado para nós e preparado para nós. Ignorância. Nós vivíamos no pecado de maneira ignorante, porque não conhecíamos exatamente a vontade de Deus. Na hora que veio o Evangelho, chegou o Evangelho a você, a cada um de nós, em outras palavras, neste momento, a ignorância termina, porque agora vem o conhecimento em Cristo, sabendo que, não é? Somente em Cristo há a solução, e somente em Cristo há a vida. Então, antes tudo, era por ignorância, até que o Evangelho chegou. No momento que o Evangelho chegou, aí a palavra diz assim, indesculpáveis são diante de Deus. No momento que o Evangelho não chega, provavelmente, ainda, alguns de acordo com Romanos, o livro de Romanos fala, que o Senhor, ele, por ser justo, ele não vai julgar segundo algo que não foi trazido ao conhecimento. Ele vai julgar de acordo com aquela realidade. Alguns perguntam assim, irmão, como é que fica aquele pessoal que nunca ouviu o Evangelho, lá no meio da África, lá no meio do deserto, nunca ouviu falar de Jesus? Bem, o Senhor julgará cada um conforme as suas obras, naquele caso, não é? Não sabemos como será,
Mas, como eles são ignorantes do fato, o Senhor não tem como julgar de acordo com quem já tem o conhecimento. Porque Deus é justo. Mas, uma vez que o Evangelho chegou até nós, significa que o conhecimento chegou até nós. O Senhor, a verdade chegou até nós. Mas aqueles que não querem aceitar a verdade que chegou, nesse momento, passam a ser indesculpáveis. Por isso que podemos dizer, a maioria hoje da humanidade que não crê em Jesus, embora tenha ouvido muitas vezes, várias vezes, tendo oportunidade várias vezes de poder dizer, puxa, a verdade está em Jesus, eu quero tomá-la, eu quero ter vida nele, pelo fato de não crer, eles são indesculpáveis. Por isso que o juízo sobre eles, não é? Sobre aquele que conheceu, mas não o recebeu, será um juízo conforme é na pessoa de Cristo. Porque exatamente a pessoa não conheceu, ela conheceu, mas não quis aceitar. Concordam? Essa situação, está bem claro isso. Tá? Então, daí o versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, aí vem agora a característica dessa vida que nós recebemos, a vida de Cristo. A vida de Cristo é santa. Segundo, é santo aquele que nos chamou. Tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Ou seja, nosso procedimento é a nossa conduta, o nosso viver. Eu tenho falado isso por onde eu tenho passado, já tem mais ou menos quase um pouco mais de um mês. Eu tenho trazido isso para a comunhão, porque para mim isso é de extrema importância. De extrema importância. Tem tudo a ver com o que nós cantamos hoje, sobre o amor de Cristo que nos constrange. Tem tudo a ver com o fato da gente perceber o valor da morte de Cristo na cruz. Que quando ele morre na cruz, lembra que ele morre na cruz para dar terminação a tudo que é velho, tudo que é do velho homem, tudo que é do pecado. Na cruz podemos enumerar várias coisas que ele deu fim para poder começar uma nova vida, certo? Ele deu a sua vida, que é a vida divina, a vida eterna, totalmente nova, nada que ver com a nossa vida humana caída, que nós herdamos dos nossos pais, aqui fala daqui a pouco. Então, ele nos deu vida, e essa vida é uma vida santa. E lá na cruz ele termina com o quê? Ele termina com o pecado, crucifica o pecado, crucifica o velho homem, crucifica Satanás, crucifica o mundo, crucifica as paixões da carne, crucifica a carne, tá? E crucifica as ordenanças e leis e tradições, crucifica os principados e potestades, né? Despreza, tudo na cruz, Cristo deu um fim, para a partir da cruz, dar um novo começo àqueles que recebem a sua vida, a vida eterna, a vida de Deus. E essa vida eterna que entra em nós não é apenas, como muitos pensam, a vida eterna eu vou viver para sempre. Mas vai viver para sempre no pecado? Vai viver para sempre segundo as paixões do mundo? Não, esse viver para sempre, na verdade a vida eterna é viver em Deus. Viver na vida de Deus. Porque a vida de Deus é eterna. A vida de Deus, ela é incriada, ela não foi criada, ela é de eternidade passada e eternidade futura. Ela não tem começo nem fim. Por isso que ela é eterna, tá certo? E agora que nós recebemos Cristo, essa vida que ele falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é essa vida eterna, essa vida divina, que, como diz aqui, santa como ele é santo. E qual que é a orientação aqui que Pedro dá? Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Como nós podemos tornar-nos santos em todo o nosso procedimento? Não é nos esforçando. Não é a partir de hoje, não vou mais fazer isso, fazer aquilo. Não adianta, isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Como é que eu posso tornar-me santo como ele é santo em todo o meu procedimento?
Eu tenho que passar a viver diariamente Cristo. Eu tenho que viver diariamente a vida de Cristo que está em mim hoje. Correto? Se a vida de Cristo não estivesse em nós, não adianta falar, vai ser santo. Você vai falar isso para um budista, vai falar isso para um hinduísta, vai falar isso para um esotérico, um muçulmano que não tem Deus, né? não tem Deus dentro de si, vai viver uma vida santa. É possível? Impossível. Você pode imitar. Você pode imitar uma vida santa. Mas, ao menos, quando aparece uma oportunidade para mostrar exatamente o que não é santo, vai aparecer. Por quê? Porque não foi uma coisa de dentro para fora, pela vida santa que foi vivida. Foi uma imitação daquilo que é santo. Hoje, infelizmente, não apenas no mundo secular, não apenas nas muitas religiões, mas até mesmo no meio do povo de Deus, existe um grande esforço para viver uma vida santa, sem tomar Cristo como a origem para essa vida santa. Compreende o que eu estou dizendo? Sim. Se eu não tenho comunhão com Deus, eu não leio a palavra de Deus, eu não sou uma pessoa de oração, eu não sou uma pessoa que estou constantemente confessando meus pecados, aplicando o sangue de Cristo, como vimos hoje, cantamos, né, e desfrutamos. Não sou uma pessoa que está constantemente na presença do Senhor, não tem como eu viver uma vida santa. Tá certo? Sim. Mas se eu estiver constantemente na presença do Senhor, eu não há como eu não viver uma vida santa espontaneamente. Sim. Por isso que não depende de quantas reuniões eu venho, não depende de apenas, né, de fazer certas atividades, entre aspas, cristãs, que vai me fazer mais santo. Não. O meu viver santo depende do meu dia a dia. Depende da minha experiência pessoal com Deus. Amém. E não é por esforço. Mas você temos que ter sentimento. Senhor, essa vida já está em mim. Eu também reconheço que tenho essa vida do pecado em mim. Essa vida do velho homem. Eu sei que há uma guerra. Gálatas 5 diz claramente, há a guerra entre o espírito e a carne. Nós sabemos disso. Não podemos nos enganar. Só que nesse momento, Senhor, eu escolho viver por Ti. Eu escolho viver pela vida de Deus. Eu faço a escolha não por medo de Deus, não por como eu disse, como usar a palavra? Deus vai me castigar se eu não fizer isso. Não. Não por intimidação. Não por intimidação. Nós cantamos nesse último hino, S103, a consagração, fala assim, o amor é o motivo da nossa consagração. O amor. Cristo nos amou de tal forma, o amor de Cristo nos constrange, né? Está em 2 Coríntios 5, né? Então, o amor de Cristo nos constrange a tal modo que a minha reação para com Deus, de consagrar-me, é porque o amor de Cristo me motivou a me consagrar. Amém. E porque eu o amo também. A não ser que o nosso amor para com Deus é um amor superficial. A não ser que nós amamos a Deus só pelo que Ele faz. Né? Muita gente, infelizmente, hoje ama a Deus pelo que Ele dá. Eu amo a Deus pelo que Ele me dá. E amo a Deus no momento em que eu estou em crise. Aí eu busco a Deus, Deus me ouve, que bom, puxa, como te amo. Depois, esquece o Senhor, vai embora, fica um tempão longe. Isso não é amor. Isso é a mesma coisa que eu morar com minha esposa, eu te amo, querida. Aí, de repente, 3 semanas, ela está abandonada sozinha em casa. Eu fui embora sozinho, fui ver minha vida e tal. E de lá eu mando uma mensagem, querida, eu te amo, viu? Isso é verdade? Não é. Pode até ser, mas, de fato, na prática, não é. E uma coisa, se eu vivo com a minha esposa e ela vive comigo, o que passa? O que é uma vida a dois? É uma vida de mútua consagração, de mútua abnegação. Não é? Eu me restringo por amor a ela e ela se restringe por amor a mim. O que eu fazia quando solteiro, eu não posso fazer agora
casado. No sentido, por exemplo, muita coisa que eu gostava de fazer como solteiro, né? Comer alguma coisa, não é verdade, né? E tal. Quando casado agora, eu não posso mais. Não é que eu não posso, eu até poderia, mas eu sei que isso vai entristecer o coração dela. Porque ela fala por amor, não coma isso, por causa da saúde e tal, é por amor a mim. Certo? Sim. Então eu tenho que entender que às vezes as restrições é por amor. O Senhor também nos restringe por amor. Porque o Senhor sabe o que nos faz bem e sabe o que nos faz mal. Tá certo? E quando amamos o Senhor, nós também nos restringimos. Eu me restringo por amor a ela. Ela se restringe por amor a mim. Porque vivemos, né? Graças ao Senhor, essa semana completamos 36 anos de casado. Parabéns. Obrigado. Né? Então são 36 anos, como diz o ditado, de comer sal junto. E comemos muitos quilos de sal juntos. Certo? Muitas alegrias, certo? Muitas provas, muitas tribulações juntos, e o Senhor nos colocando juntos, fortes. Interessante, né? 36 anos de casado, a gente foi buscar, né? Qual é o tipo de boda. Geralmente tem boda de prata, boda de ouro, né? Geralmente são as bodas assim, 25 anos de prata, 50 anos de ouro, 60 anos de diamante, né? Então, aí 36 anos, a gente gostou tanto dessas bodas, chama-se bodas de cedro. Cedro é aquela árvore dos Líbanos, aquela árvore estável, né? E fala que, inclusive, nós como justos do Senhor, nós somos como cedro do Líbano. Significa, temos raízes, somos inabaláveis, estamos firmes em Cristo. Puxa, isso nos deu um encorajamento grande. Aleluia, nosso casamento é cedro do Líbano, né? Firmes. Então, Deus abençoe. obrigado. O que eu estou mostrando aqui é que nós, quando somos tocados por esse amor, espontaneamente nós abandonamos a nossa velha maneira de vida. Não há como nós temos uma maneira... Por isso que muitas vezes casamentos não dão certo. Porque as pessoas casam, mas querem viver como se não fossem. Certo? Casam... Mas eu gosto disso, sim. Mas agora que estamos casados, eu tenho que abrir mão de muita coisa. Tá certo? Porque aquela liberdade que eu tinha... Quantas vezes, por exemplo, né, interessante, isso aí acontece, assim, os casados geralmente são opostos, né? Um é mais rápido, outro é mais lento, um é calorento, outro é friorento, né? Assim, então às vezes quando vamos dormir, às vezes eu estou morrendo de calor e está com frio, pronto, então fecha a janela, tá? Então o que acontece? Eu tenho que, né, dormir sem cobertor, mas à noite ela fica já com calor, aí pega o cobertor, eu fico com frio, eu puxo o cobertor. Ou seja, né, isso é o que? Agora, muitas vezes está com calor, não pode ficar brigando. Mas estou com calor, abre a janela. Ela está com frio, então por amor a ela, fecha a janela. Não tem problema, eu dou um jeito. Certo? Então, a gente se restringe por amor aquele ou aquela a quem a gente ama. Temos que ter, como é que se chama? Temos que abdicar de várias coisas. Exatamente. Então, para com o Senhor da mesma maneira. Por isso que 2 Coríntios, deixa marcado 1 Pedro, né? A gente vai voltar aqui. 2 Coríntios, capítulo 5. Isso aqui é muito importante a gente ler. Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5. Capítulo 5, versículo 14. 14 e 15. Tá? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que vai fazer com que eu e você vivamos não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou, que é Cristo? O amor de Cristo nos constranger.
Por isso que nós sempre temos que lembrar, Senhor, Tu não morreste em vão. Às vezes nossa vida é uma vida em que a gente vive, se você for olhar e pesar isso na balança colocar a morte de Cristo aqui, a nossa balança, a nossa vida aqui, nós vamos estar em muita falta. Por que muita falta? Porque a nossa vida, ela não está condizendo com o objetivo da morte de Cristo. Cristo morreu por nós, para que nós vivamos para Ele, não para nós mesmos. Correto? Então, na hora que a gente vê assim, o tipo de vida que a gente tem, o viver, ou a nossa busca, a gente às vezes fica envergonhado diante do Senhor. Concorda ou não? Fica envergonhado dizendo, Senhor, puxa vida, o Senhor não morreu para eu viver esse tipo de vida. O Senhor não morreu para eu continuar assim. O Senhor não deu sua vida por mim, lá na cruz, para eu continuar desse jeito, para eu ficar pensando essas coisas, para eu ficar fazendo essas coisas, para eu ficar agindo dessa maneira. Senhor, tua vida já está dentro de mim. Senhor, eu quero estar constrangido pelo teu amor, para que o Senhor muda a minha vida. Não é que vai pedir para mudar, na verdade o Senhor já mudou, só que nós temos que tomar uma atitude, Senhor, eu tomo posse disso. Eu não posso mais viver essa vida que te desagrada, porque o Senhor, Ele não pensou em agradar-se a si mesmo, certo? Ele, tem um versículo aqui interessante, se não me engano está acho que, peraí, eu vou procurar aqui. Fala o versículo. Rapidamente. Aqui. Qual é o versículo, irmão? Bora ver se a gente tá sabendo aqui. Bora ver se a gente tá sabendo. Não, que ele que eu ele acho não que deu sua vida para como próprio, né? Algo assim, né? Não, Vida alguma, pode ser assim. não, que ele deu a sua vida não para agradar-se a si mesmo. É Romanos, acho que está em Romanos 14. Deixa eu ver. Romanos 15, deixa eu ver. O irmão Salomão tem nem falar o versículo só pra Vai que não botuando agora. Aqui, Romanos 15. Amém. Romanos 15, 3. Olha só. Romanos 15, 3. Deixa marcado aí, tá? Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Certo? Cristo não se agradou a si mesmo. Se ele quisesse agradar a si mesmo, ele não teria morrido. Ele poderia falar, não vou morrer por esse povo, não. Não é? Mas exatamente por amor a nós, ele não se agradou a si mesmo, mas se entregou. E agora, qual que é a nossa reação para com ele? Nossa reação para com ele é, Senhor, também teu amor não constrange de tal maneira que a minha maneira de vida antiga, antes, já não tem nada a ver mais, porque o Senhor me deu uma nova vida. Amém. Essa nova vida que tu me deste, eu quero viver por ela, porque o Senhor me chamou e o Senhor é santo. E como o Senhor é santo, eu também quero ser santo. Viver uma vida de santidade. O que é uma vida de santidade? A santificação significa nós somos separados primeiramente. Somos separados, igual por exemplo esse copo aqui está nessa mesa vermelha, eu agora vou separá-lo para a mesa azul, certo? Então eu tirei ele para outro, saiu de uma posição, mudou para outra. Isso é separação e tem a ver com a santidade. Agora, uma vez separado, eu então agora posso encher o copo, não é? Que seria o processo de santificação diária. Mais da água dentro do copo, mais de Cristo dentro de mim e de você. É transbordar, irmão. Isso é santificar. Tem que transbordar. Então, pode até transbordar. Tem que encher até transbordar. É isso que o Senhor está fazendo em você e em mim. Amém. Se eu e você permitirmos. Porque eu posso ter mudado de posição, certo? E ter feito assim com o copo, ó. Estou santificado, separado, mas não estou conseguindo te encher. Por quê? Porque você não se voltou para mim. Coração duro, né? É. Nós temos que nos voltar ao Senhor. Bela forma de expressão. Não é? Nós temos que nos voltar ao Senhor. Por isso que a palavra diz,
aquele que se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Nós temos que nos converter ao Senhor todos os dias. Nos converter não é a nossa conversão da salvação eterna. Isso já ocorreu. Mas todos os dias nós temos que nos voltar à presença do Senhor. Temos que ir à sua presença todos os dias. Certo? Por meio da palavra, por meio da nossa comunhão e oração, por meio de nós cantarmos, desfrutarmos dos hinos, por meio da comunhão que temos aqui, não é? Várias maneiras. Desde que você esteja conectado com o Senhor espiritualmente, tendo a palavra e a oração como base principal, invocar o nome do Senhor, tudo isso são meios para a gente poder voltar-nos a Ele e permitir então que agora Ele possa nos encher. E quando Ele nos enche, somos mais santificados. Estamos sendo mais santos como Ele é santo. Amém? Amém. Aí, continuando em Pedro, então, 1 Pedro 2, né? Versículo 16, então nós já lemos. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, lembrem-se, irmãos, que nós estamos hoje como peregrinos. Essa terra hoje que vivemos, estamos como peregrinos. Peregrino significa, essa não é nossa pátria. Né? Não é nossa pátria. Por isso que Jesus, ele disse muito claramente na oração dele em João 17, quando ele estava orando ao Pai, fala assim, não peço que os tire deste mundo, mas o que os guarde do mal. Porque eles não são deste mundo, como também eu não sou. Uma vez que eu e você fomos resgatados, né? Resgatados pelo sangue de Cristo, é porque nós não somos deste mundo. E porque não somos deste mundo, porque Ele não é, certo? Ele precisa nos guardar, Ele pede ao Pai para nos guardar do mal. Nós estamos neste mundo que é corrupto, que é totalmente depravado, totalmente em decadência, porque é um mundo que jaz no maligno, é o mundo do pecado. Não adianta a gente dizer que esse mundo tem alguma coisa boa. Me diga se tem alguma coisa boa. Tirando a batata frita do McDonald's. Não, tô brincando. Estou brincando. Mas essas coisas, na verdade, essas coisas boas, tudo, na verdade, elas não são verdadeiramente coisas boas. Somente uma coisa boa, de verdade, a coisa verdadeiramente boa é só Deus. Não é? É só o Senhor. Embora tudo que a gente desfrute, comida gostosa, um café e tal, isso apenas são figuras. Mas isso aí não é verdade, não é o que nós precisamos. Então, nós não podemos nos enganar com essas coisas. Então aqui fala, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que é temor? O que é portai-vos com temor? Significa com respeito, com obediência, benevolência, com restrição, certo? Com temor significa eu respeito e considero tudo aquilo que Cristo fez por mim na cruz. E por amor a mim, eu vou andar em temor. Temor de quê? Temor de não desagradá-lo. Nós temos que ser em tudo agradáveis ao Senhor. Né? Correto? Sim. Por exemplo, eu estou aqui, vou dar um exemplo de novo como casal. Eu procuro em tudo, no meu viver, agradá-la. Às vezes, uma atitude minha não a desagrada. Opa, tem que mudar, porque eu quero agradá-la. Assim, vice-versa, porque nós estamos vivendo juntos como marido e mulher, o amor, ele reina, e mesma coisa dentro de uma família. Nós como filhos, procuramos o quê? Agradar os pais. Os pais também, quando nos amam, procuram agradar os filhos. Certo? Então, nós também, quando estamos juntos aqui, procuramos sempre nos agradar uns aos outros. Não é? Por exemplo, hoje vai ter, depois da reunião, vamos comer alguma coisa. Né? Isso é uma maneira de agradar. Certo? Puxa, alguma coisa para a gente poder desfrutar e tal. Esse ambiente de agradar é uma coisa que é movido por quê? Por uma consideração, por um amor, né? Um respeito.
E nós queremos agradar ao Senhor, não porque eu tenho que agradar. Não, eu agrado o Senhor porque eu o amo. O amor de Cristo me constrange a tal ponto que eu o agrado porque eu o amo. Eu não quero desagradá-lo em nada. Por isso vivo em temor e tremor na minha peregrinação. Aí no versículo 18 fala: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Tá? Essa palavra é muito forte. Nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, ou seja, um viver sem sentido. Aqui na Nova Almeida Atualizada ele diz que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe deram. Vida inútil que nossos pais nos deram. E ele inclui toda a vida do Toda mundo, a vida. né? Por isso que você falou que antes de Cristo não há vida. Não vivemos. É vida inútil. Então você imagina, tudo que você viveu até hoje, sem Cristo, é vida inútil. E quem nos legou? E o que nós vamos Nossos viver pais. depois da nossa vida. Nossos pais. Certo? Ou seja, nossos pais no sentido, né? Quem veio antes de nós. Bisavós, avós e tal, nos legaram essa vida inútil. Uma vida inútil. Fútil procedimento. Pedro foi muito forte aqui. Não tem nada aproveitável? Nada. Teoricamente, nada. Mas será que tudo? Não, porque quando está no velho homem, está no pecado, nada é aproveitável. Nada. Nem um pouquinho, nada. Mas quando está em Cristo, aí passa pelo processo da morte e ressurreição, aí Cristo aproveita, logicamente, alguma coisa, não aquilo que estava no pecado, mas ele aproveita em ressurreição, com a nova vida, aí sim, alguma coisa é útil. Compreenderam? Por exemplo, o exemplo de Moisés é muito claro. Moisés, quando ele foi salvar o povo de Israel, aos 40 anos, ele pensava que ele era capaz. Mas ali uma figura muito interessante. Só que aí, o que acontece? Ele mata um egípcio, depois então ele foge para o deserto, fica 40 anos no deserto, e nesses 40 anos no deserto, e ele foi feito o quê? Quem que era Moisés? Moisés foi educado como filho de Faraó. Imagina hoje, se você fosse educado hoje dentro da presidência suíça, né? A real inglesa aí da ou na família real inglesa. Puxa vida, você sabe, você tem as melhores educações, você tem a melhor educação, você tem as melhores estratégias, você tem tudo, você sai de lá para ser comandante militar, você sai de lá com os melhor administrador, para administrar uma nação, você é preparado para isso. Só que, quando Deus olhou para Moisés, ele falou assim, não vale nada, fútil procedimento. Ele não tem como usar isso aqui. Do jeito que está, não. Vai morrer no deserto. 40 anos no deserto. Só ouvindo mé de ovelhas. 40 anos no deserto. Né? E aí ele vai reclamar como? Vai fazer o que ali? Tudo aquilo que ele aprendeu, aparentemente assim, perdi tudo. Não é? Imagina se você não pratica algo que você aprendeu 40 anos. Não teve a capacidade de aprender. Não teve capacidade de aprender. Quem? Moisés. Como assim capacidade de aprender? O conhecimento que ele aprendeu se foi para o deserto durante 40 anos. De praticar. Não teve capacidade de praticar. Não teve capacidade de aprender. Aprendeu as coisas de forma... Não, é porque é o seguinte, ele aprendeu aos 40 anos, mas aí ele não teve como praticar aquilo. Porque ele foi para o deserto. No deserto ele não praticava. Não praticava e tudo aquilo que ele aprendeu, ele desaprendeu. Esqueceu. Ele desaprendeu, certo? Porque foi para o deserto e foi cuidar das coisas e tal. E a gente sabe que isso na verdade, é o princípio da morte e da ressurreição. Certo? 40 anos, pensando, eu posso, olha só, sou capaz. Daí, ele vai para o deserto, quando volta, com 80 anos, daí Deus chama, eu vou te chamar para ser libertador. Libertador? Eu não sei falar direito. Como não? Será que alguém que foi treinado como filho do faraó não sabe falar? Não sabe dar nenhuma
Uma ordem, né? Mas porque ele perdeu tudo, toda a sua confiança nele foi embora. Nesse momento é o sentimento de você tornou-se inútil. Quando nós nos tornamos inúteis, nesse momento, inúteis, né? Nós nos tornamos úteis para Deus. Porque quando a gente sente, eu não posso, Deus fala, agora que você sente que você não pode, agora eu vou fazer de você alguém para você poder me servir. Porque você vai depender de mim em todo momento. Então, nós somos resgatados do nosso fútil procedimento que nossos pais nos legaram, tá certo? Para quê? Pelo quê? Pelo sangue precioso de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, fomos trazidos para o seu reino, para o reino de Deus, para a família de Deus, para o corpo de Cristo. E aí, nesse momento, podemos dizer assim, tudo aquilo que nós éramos no passado, agora, em Cristo, fomos feitos novos. Então, aquele conhecimento que você obteve, aquela educação que você obteve, agora, em Cristo, espiritualmente falando, em Cristo, na nova vida, ela passa por ressurreição e pode ser útil para o Senhor. Tá certo? Mas o que Pedro quis dizer, nosso fútil procedimento significa tudo aquilo antes de Cristo não valeu nada. Não vale para Deus. Ele não tem nenhum significado. É uma vida inútil. Certo? Então, tem pessoas que creem, eu creio em Jesus, eu tenho Jesus porque Jesus me escolheu porque viu em mim alguma coisa. Não viu em nós nada. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Eu falei assim, eu vou fazer dele uma nova criação. Essa nova criação, sem dúvida, isso aí é o que vai mudar todas as coisas. E então, daí versículo 20 fala, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos por amor de vós. Então, Cristo morreu na cruz por amor de nós, que por meio dele, né, por meio de Cristo e do sangue de Cristo, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Mostrando claramente que agora a nossa referência unicamente é Cristo. Não é mais a nossa velha maneira de vida. Então, irmãos, a nossa velha maneira de vida, nossa vida inútil, nosso fútil procedimento, nós temos que simplesmente nos esquecer. Simplesmente dar um basta, dar um fim. Não podemos viver a vida nova em Cristo com a vida que nossos pais nos legaram. Certo? Porque essa vida que nossos pais nos legaram é uma vida que não é santa. Somente em Cristo que a nossa vida é santa. Então, nós precisamos viver essa vida em Cristo, totalmente santa, porque essa vida é conforme aquele que nos chamou. E vivendo nesta vida santa, nós podemos ser santos como Ele é santo. E são esses que hoje o Senhor procura. O Senhor hoje não procura aparência. O Senhor hoje procura realidade. E a realidade, ela não está exterior. A realidade, ela é interior. Ela está no nosso dia a dia. Na minha vida, na sua vida, no nosso dia a dia. Na minha comunhão secreta com o Senhor. Por exemplo, você vê lá duas árvores. E você vê uma árvore frondosa, grande, bonita. Você vê uma árvore assim, não muito frondosa, mas bem forte tudo. Você vai falar assim, essa árvore não vai cair. Você fala, não, aquela ali que não vai cair. Não. Como é que não vai cair? Como é que a gente sabe que não vai cair? Pela raiz. Mas a gente consegue ver raiz? Não. Aí vem as provações. Vem a tempestade. E quando vem a tempestade, aquela árvore grandona, caiu. Tá certo? Bonita que você, puxa, mas essa árvore caiu. Por quê? Não tinha. Aí quando cai, a raiz se expõe. Aí você vê, nossa, olha, uma árvore daquele tamanho, olha a raizinha rasa desse. E aquela árvore firme, grande, que às vezes não tem muita aparência, tá lá firme e não cai. Então, irmãos, dentro da realidade hoje do corpo de Cristo,
da vida cristã hoje, nós temos que ter muito cuidado. Primeiro, não vivamos de aparência. Segundo, não vejamos a aparência. A aparência nos engana. Às vezes, hoje em dia, tem muita coisa que pode chamar a nossa atenção, que é puramente aparência. Se você for checar a realidade lá, não tem. Eu não vou citar aqui, mas se vocês olharem para as notícias, vocês vão ver que lá no Brasil, um grande grupo cristão, que aparentemente era bem grande, bem frondoso, com vários grupos, até mesmo espalhados pela Europa, um líder tal, aquele grupo está se desfazendo. Por quê? Porque a aparência, ela não se sustenta. Ela se degringola. E aí o que acontece? Como todo mundo estava ligado com essa pessoa, né, com aquele chamado apóstolo, ele teve um problema ali, que acontece todas, como a base era ali, não era em Cristo, começou a quebrar, degringolar, porque a aparência engana. Então, irmãos, nós não somos os que estão atrás da aparência, nós queremos ser aqueles que vivem a realidade, e essa realidade tem que ser vivida por mim e por você. O Senhor hoje, na sua volta, né? Aqui não somos poucos, somos 10 pessoas aqui. Talvez você vai dizer, mas o que esses 10 aqui pode mexer com a volta de Cristo? O Senhor não está buscando o número. Além desses 10, tem mais um 10 lá, tem mais uns 5 lá, tem mais uns 20 lá, tem mais uns 30 lá, uns 15 ali. Então, eu vou dizer, não são muitos. Que esperamos, né? Estou falando isso, querendo que nós estamos buscando o Senhor de coração puro. E como diz ali em João 4:24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Né? João 4, vamos lá. João 4. Isso que o Senhor Jesus mesmo disse, e essa é uma palavra muito marcante. Versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então você vê claramente que não é lugar físico. Correto? Muita gente pensa assim, eu vou naquele lugar lá, porque lá tem toda uma estrutura já montada, eu me sinto como se estivesse mais perto de Deus. Não tem nada a ver. O lugar físico não quer dizer nada. Podemos estar debaixo de uma árvore, como acontece na África com vários irmãos, debaixo de uma estrutura, de uma tenda furada, debaixo, do lado ali não importa. O que o Senhor busca hoje não é estrutura. O que o Senhor busca hoje é o que diz aqui, ó. Não é neste monte, nem em Jerusalém. 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. São estes que o Pai procura para seus adoradores. Irmãos, essa palavra, ela se aplica até hoje. São esses que o Pai procura para os seus adoradores. Então Deus, o Senhor, Ele está rodando, Ele está com seus olhos percorrendo toda a terra, procurando quem o adora em espírito e em verdade. Adorar em espírito e verdade é adorar na realidade. Né? Adorar na realidade. E não adorar na aparência. Não adorar na superficialidade. Mas adorar na profundidade, na realidade, no dia a dia. Certo? Então, esse que o Senhor procura. E versículo 24. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, você vê que a adoração, adorar o Pai, na verdade, adorar não é, Senhor, te adoro. Não é isso não. Adorar
é o quê? O que é adorar? Nosso Leyendo. proceder, nossa vida. Exato. Amar. Isso. Atitude. Atitude, exatamente. Adorar significa viver, né, na presença do Senhor para agradá-lo, né? Quanto mais nós vivemos para... É uma adoração. Você invocar o nome do Senhor é adorar. Você cantar é adorar. Você ler a palavra é adorar. Significa que você está reconhecendo quem é a fonte, né? Adorar em espírito e em verdade. E para finalizar, eu queria ler aqui alguns personagens. Lucas, capítulo 1. Eu só vou citar, tá? Quando Jesus veio na primeira vez, tá? Quando Jesus veio na primeira vez, ele veio... A gente estava conversando agora antes da reunião. Jesus, quando veio a primeira vez, ele não veio graças à estrutura do judaísmo, né? Porque o judaísmo, o povo de Israel tinha o templo, tinha todos os serviços ordenados, sacerdotes, sumo sacerdote, levitas, todas as ofertas, todos os sacrifícios, tudo prático, tudo na prática, certo? Tudo ali já. Estava tudinho ali. Jesus não veio baseado nessa estrutura. Pelo contrário, ele veio para julgar essa estrutura. Mas ele encontrou pessoas que são mencionadas nominalmente que prepararam o caminho do Senhor. Ele encontrou pessoas, como nós estamos aqui, que estavam adorando de fato em espírito e em verdade. Eles tinham a realidade, não tinham aparência. Quer ver? Um deles aqui, vamos ler. Lucas 1, versículo 5 a 7. Eu vou ler rápido, né? Para não perder, para não... Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sacerdote, certo? Sacerdote. Esse foi o pai de João Batista. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Olha os 6 aqui, tá? Isso que é importante. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha a qualidade de pessoas que eles eram. Significa que eles viviam em temor e tremor do Senhor. Eles tinham um procedimento santo, sim ou não? Sim. Certo? Eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então esse foi o casal que foi escolhido para ser pai de João Batista. João Batista, ele foi concebido nessa esfera. Certo? Muito bem. Agora, vamos ver outra pessoa aqui. Versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Quem é achado... Vamos lá. Quem é a pessoa que Deus pode falar: achei graça em você? Com certeza, alguém que tem um viver santo e irrepreensível. Correto ou não? Uma pessoa que está conectada com a vontade de Deus. Sabe por que você pode dizer isso? Porque você, passando a página, você vê no versículo 46. Tá? Aí eu não vou ler. Do 46 ao 56, é o cântico de Maria. E quando ela faz o cântico, o que esse cântico é, na verdade? São versículos da Bíblia. São versículos do Antigo Testamento. Ela estava cheia da palavra. Uma pessoa que está cheia de palavra significa uma pessoa que está exatamente conectada com o Senhor. Certo? Então significa que ela achou graça diante de Deus
ela foi achada ingrata diante de Deus, porque era uma pessoa que estava já conectada com Deus. Então você vê, já a terceira pessoa, né? Porque é Zacarias, a esposa, e agora Maria. Muito bem. Daí... E é legal ressaltar também, irmão, que naquela época não era todo mundo que tinha Bíblia em casa. Né? E não é todo mundo que sabia ler. Então ela tinha que ouvir na sinagoga no sábado. Isso. Continuar recitando e Exatamente. para poder lembrar dela. Exatamente. Olha só, né? Olha o versículo 67. 67. Agora é o cântico de Zacarias. Ele era um sacerdote, mas ele não era um sacerdote qualquer. Ele é um sacerdote que também tinha a palavra dentro dele. Porque você vê que tinha vários sacerdotes na época de Jesus que eram todos ali na base só da posição. Né? Mas aqui não. Zacarias, 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Então você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo. Correto? Então, é outra qualidade. Porque Deus escolheu essa pessoa. Porque ele tinha um viver irrepreensível diante de Deus e seguia a palavra do Senhor. Vivia a palavra do Senhor. Agora, vamos ver o capítulo 2. Outra pessoa. Versículo 25 e 26. Lucas. É Lucas 2, né? 25 e 26. Jesus já havia nascido, né? E aí também já havia sido circuncidado. 25 e 26. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Você vê que era alguém que esperava alguma coisa. A consolação de Israel. Em outra palavra, esperava o Messias. Esperava, ele era um homem justo, viver justo, procedimento justo. Piedoso significa na presença do Senhor, tá? O Espírito Santo estava sobre ele. Então, o Espírito Santo não está sobre qualquer um. Tem que estar sobre alguém que está conectado. Você vê no Velho Testamento, o Espírito só era derramado sobre aqueles a quem Deus escolhia. Não é? Tanto na época dos juízes, o sacerdote, o rei e tal. Era derramado ou pairava por aqueles que Deus queria usar ou que estava qualificado para isso. Aqui no caso, Simeão era assim. Né? E diz o versículo 26. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. 27. Movido pelo Espírito. Olha, movido pelo Espírito. Significa que ele era alguém que estava em contato. Né? Estava em comunhão. Foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Puxa vida, né? Esse homem. Agora, esse aí então é o número 4, certo? Ele já tinha a visão inteira, né, irmão? Já tinha visão inteira. Para os gentios e para o povo de judeu, né? Exatamente. Você vê? Agora, como é que ele pode ter revelação inteira se não tem comunhão com Deus? Que não tem revelação da palavra. Então significa que ele era alguém conectado. Alguém que estava, de fato, adorando, vivendo o Senhor, na presença do Senhor. Agora, o versículo 36. Essa é outra pessoa, tá? Já nós falamos de Zacarias, Isabel, Maria, né? Lógico que tem o José no meio, mas Maria, Simeão, né? E agora Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Você vê? Uma pessoa também que esperava pela redenção de Jerusalém. Ela viu naquele menino o Messias, Cristo, certo? Ou seja, a palavra se cumpriu neste menino. Ela era uma pessoa que adorava noite e dia em jejuns e orações.
e não deixava o templo, ou em outras palavras, não deixava a casa do Senhor. Então esses 5 personagens aqui são mencionados nominalmente. E isso só fala em Lucas. Tá? Porque tem uma característica muito forte. São as pessoas, podemos dizer assim, os 5. Né? 5 significa responsabilidade, vou colocar assim. Tá? Isso aí é o que eu estou falando, tá? Porque tem o João Batista também que foi preparado. Né? Mas esse João Batista veio depois, né? Porque foi filho. Mas esses 5 estavam já na condição de poder receber o Senhor. E o Senhor veio porque tinha esses 5, podemos dizer assim, 5 ou 6, que estavam preparando o caminho do Senhor. O Senhor, para voltar hoje, o Senhor não está esperando por multidões. O Senhor está esperando por aqueles que, em verdade e em espírito, o adoram. Né? Entenderam? O Senhor não voltará por causa da movimentação das multidões. O Senhor voltará por aqueles que, de fato, procuram fazer a vontade do Pai. E que cada um de nós seja encontrado fazendo assim. Não é verdade, irmãos? Então, não olha para os outros, olha para si, olha para você. Não fica pensando, não, eu quero ser tal pessoa. Se você sente, eu quero ser tal pessoa, outro sente, eu quero ser tal pessoa, aquele lá também sente, eu quero ser tal pessoa, o Senhor vai ter os muitos distribuídos, né? Com esse coração. E por causa desses muitos, o Senhor fala, estão aqui. E quem são esses? Esses são os que vão trazer o Senhor. São os vencedores, podemos dizer assim, né? Certo? Amém? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória, Louvado Senhor. seja o Senhor. Amém. Que Deus tome conta de nós. Amém.